de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os ouvintes, irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra, é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, amadas irmãs, vamos fazer um minutinho de oração para que Deus venha falar conosco através da sua palavra. Glória a Deus. Estamos aqui em missão, louvado seja Deus, em cumprir o ID de Jesus. Pregai a todas as nações, tribos, aletos e línguas. Louvado seja Deus, está sendo muito difícil, né, irmãos, para poder estar gravando, louvado seja Deus, aqui a pregação, porque o sinal muitas vezes cai e a pregação acaba ficando pela metade. Mas eu creio que Deus vai dar a vitória, que todos os impedimentos serão derrubados por terra em nome de Jesus. Então, quem vos cumprimenta, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, na paz de Jesus, é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Oremos a Deus. Ó grande Deus e Pai de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, nos colocamos, ó Deus, diante da Tua santa presença, para lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, o perdão de nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, para que a nossa humilde oração suba, Senhor, até seus santos céus, como incenso em taças de ouro, nas suas narinas santas, Senhor, no Teu santuário divino. Meu Deus, abençoa os amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor alcança os corações, meu Deus, meu Pai, que estão cativos, oprimidos nas garras do inimigo, Senhor, para que o Senhor liberte, que todas as forças negativas, todas as forças do mal que quer nos abater, que quer nos oprimir, que o Senhor lança por terra, Senhor, e nos cobre com Teu sangue e nos livra de todo o mal. Que o Senhor venha me inspirar, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, para pregar a Tua palavra, Senhor, que é fiel e verdadeira. Meu Deus, meu Pai, abençoa nossos irmãos pastores, também que estão aqui conectados ao vivo, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que também são ministros de Deus, pregadores do Evangelho. Nos ajude, Senhor, nesses últimos momentos, essas últimas horas em que a Sua igreja, Senhor, está aqui na terra, empenhada em pregar o Teu Evangelho, a Tua sã doutrina, Senhor, porque nesses dias tem sido difícil, porque o sistema, Senhor, do dragão, da besta e do falso profeta tem nos perseguido, Senhor, mas o Deus Todo-Poderoso acampa os seus anjos aos redor do que os teme e os livra e os guarda de todo o mal. Amém e amém. Queridos irmãos, amadas irmãs e prediletos ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, glória a Deus, aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus, onde a continuação da mensagem de Apocalipse, capítulo 13, louvado seja Deus, verso 11. Louvado seja Deus, a segunda parte dessa pregação, louvado seja Deus. É um alerta de Deus, irmãos, pelos dias que estamos vivendo. Louvado seja Deus, os dias atuais. Louvado seja Deus, uma palavra de esperança, de conforto à igreja e também uma palavra de alerta para que a igreja esteja vigilante, para que não seja pega de surpresa, porque o arrebatamento da igreja já está prestes a acontecer. Então, como Deus diz na sua palavra, alegrai-vos na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Abra as Santas Bíblias, o Santo Livro, a Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 11. Glória a Deus, que nos diz assim: E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu na vista dos homens. Amém? Queridos irmãos
e amadas irmãs, eis aí a palavra de Deus, um alerta de Deus a todos nós, todos os irmãos cristãos, fiel a Deus. Essa carta que li, a carta apocalíptica, a carta profética, em que Deus revelou ao apóstolo João, louvado seja Deus, na ilha de Patmos, uma ilha ali onde ele estava exilado, preso, a mando das autoridades de Roma. O apóstolo João, por pregar a verdade, por combater os falsos profetas e por não aceitar a política do Império de Roma, ele é considerado por eles agora um criminoso, porque todo aquele que se opunhava contra as leis do Império de Roma era considerado criminoso e era lançado na ilha de Patmos. Ele é capturado em Éfeso, levado para Roma e julgado e enviado agora para Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso, louvado seja Deus, e agora ali ele tem as revelações de Deus. As primeiras revelações que Deus manda ele exortar às 7 igrejas, aos 7 anjos das 7 igrejas, e depois dessas revelações das 7 igrejas, agora Deus revela o futuro agora, as gerações mais à frente, o que acontecerá, o que deve acontecer. Por isso que Deus diz: bem-aventurados os que ouvem, os que lê e os que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus está compreendendo, dizendo aqui para o apóstolo João escreve, e uma exortação ao servo de Deus, para enviar o seu servo. Então Deus está falando que bem-aventurado é os irmãos, as irmãs, louvado seja Deus, tanto do primeiro século e também os irmãos de gerações mais à frente. O que é o bem-aventurado? Amado por Deus, ditoso, cauteloso, aquele que guarda os mandamentos de Deus. Deus está falando bem-aventurado aos irmãos, pastores, pregadores que se focam nesse livro, no Apocalipse, porque aqui o livro do Apocalipse é aqui onde está escrito sobre a grande tribulação, sobre o juízo final, sobre a volta de Jesus, e um alerta de Deus também, quem está por trás do sistema de falsos profetas, quem está por trás das seitas herégicas, do sistema político, militar, ateísta, ideologia de gênero. Aqui no Apocalipse, aqui está a luz, louvado seja Deus, que clareia, louvado seja Deus, as nossas mentes, para nós estar atento para as coisas que hão de acontecer. Então, bem-aventurado é os irmãos que lê, os que lê essa palavra, e os que ouve, quem ouve? Os que ouvem os homens de Deus pregar sobre este livro. Todos os livros da Bíblia são essenciais para nos edificar, mas o livro do Apocalipse, irmãos, ele é o livro atual, ele é o texto pertinente, ele é o texto oportuno desta época, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado agora os que ouvem e os que guardam, porque Deus fala: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, meus amados irmãos, ao chegar aqui no capítulo 13, louvado seja Deus, depois vão ter as visões de Deus. Ao chegar no capítulo 13, que nós lemos do versículo 11, é uma entidade demoníaca, uma entidade satânica, a qual está tendo grande êxito, viu, meus irmãos, nesses tempos atuais que estamos vivendo. Quem é a besta que subiu da terra? É o falso profeta, é o espírito do enganador. Louvado seja Deus, que se opõe, que se levanta contra tudo o que é de Deus, contra as verdades de Deus. Esta besta que subiu da terra, ela recebeu o poder da primeira besta. Ela recebeu o poder, louvado seja Deus, da primeira besta que subiu do mar. Louvado. A Bíblia fala que mar compreende povos, nações, tribos e língua. Quem é o sistema da besta que subiu do mar? O sistema ateísta, o
sistema político, sistema militar, ideologia de gênero, o sistema comunista, a união homoafetiva. Todos esses viés, eles têm uma só função, em se opor e se levantar contra tudo que é de Deus. E o que é de Deus? Qual a instituição que é contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra as blasfêmias do sistema ateísta, contra a política corrupta, louvado seja Deus, que prega contra o divórcio, que prega contra o pecado? A igreja do Deus vivo, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E essas duas entidades, quem tem algo muito mais poderoso que está por trás delas, ali, louvado seja Deus, dirigindo elas: Satanás, o dragão, o imperador do inferno, o dragão vermelho, louvado seja Deus, de 7 cabeças e 10 chifres. Chifre compreende poder. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, são duas entidades demoníacas que estão abrindo o caminho para que o anticristo se assente no seu trono. O dragão está arquitetando um plano, um cenário mundial. Louvado seja Deus, um cenário mundial, comunista, ateísta, união homoafetiva, falsos profetas, para abrir no caminho para que o anticristo se assente no seu poder. Mas por que essas duas entidades estão com esse grande êxito? Porque a função de Satanás é perseguir a igreja para impedir que o evangelho de Jesus se espalhe pelos 4 cantos da terra. E quando nós vemos espadas, dragões, não são literais, são alegóricos. E a interpretação do livro de Apocalipse, das revelações de Deus, você vai encontrar no Antigo Testamento. E o capítulo 12, ele faz uma transição com o 13. É uma continuação, louvado do 12 para o 13. Por quê? O dragão, quando ele desce derrotado, cai derrotado pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, durante a antiga aliança, Satanás, o dragão, promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus do Antigo Testamento. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12, verso 7, fala: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhava contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, não amaram suas vidas até a morte. Que compreende, irmão, que houve batalha no céu, Miguel e seus anjos. Queridos amados irmãos, Satanás promoveu perseguição contra o povo de Deus. A Bíblia diz no livro de Salmos, louvado seja Deus, que os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo o mal. Porque a interpretação também você vai achar no Antigo Testamento. Porque durante o decorrer da história da Antiga Aliança, o Espírito de Deus inspirava os seus profetas, pregando contra as entidades demoníacas do diabo, do dragão, Mamon, Dagon, Baal, louvado seja Deus. Os profetas de Deus, inspirados por Deus, anunciando ao povo arrependimento, para o povo abandonar a idolatria, para o povo abandonar a corrupção, abandonar as coisas demoníacas de Satanás, que fazia com que Deus se entristecesse. Louvado seja Deus. E os anjos de Deus, muitas vezes enviados por Deus para consolar os profetas de Deus, aleluia, acerca das perseguições, louvado seja Deus, e entregar recados de Deus aos profetas.
o apóstolo João lhe diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Para nós entendermos também essa interpretação desta palavra, que João também está pregando nas suas cartas pastorais, louvado seja Deus, para a igreja do primeiro século, e uma carta profética para as igrejas de Jesus das gerações mais à frente, que estaria próxima à volta de Jesus. Quem comete pecado do diabo, que o diabo peca desde o princípio, que desde o princípio o diabo, o dragão, foi o causador da divisão no céu, enganando a terça parte dos anjos. O diabo usou a serpente para seduzir Eva, para que ela cometesse o pecado de desobediência a Deus. Desobedeceu a Deus, que Deus falou: não comais de todo o fruto da árvore do jardim, menos a árvore da ciência do bem e do mal. E o diabo, muito astuto, sagaz, é maldoso e esperto. Ele usa a sua esperteza para o mal, porque ele é mau. Usa a serpente dizendo para Eva que pode comer, distorcendo as verdades de Deus. E Eva, por falta de vigilância, se alimenta daquele fruto. E agora Adão também cai na sedução da mulher também, porque foi infectada, foi enganada por Satanás, pela serpente. E Deus se ira e lança eles para fora do jardim, porque nosso Deus é santo e Deus é um Deus que se ira ao pecado de desobediência. Tudo que é pecado que contraria a palavra de Deus, Deus abomina, porque para Deus não tem pecado pequeno ou grande. Paulo diz: um pouco de fermento ele veda a massa toda. Então ali Deus expulsa eles do jardim, e Deus agora se ira contra a serpente e a mulher, e aí Deus fala: e colocarei inimizade entre tu e a mulher, e a tua semente, e esta semente lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Dali por diante agora inicia também a perseguição do dragão contra o povo de Deus, contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. E aí começa a perseguição do diabo. Ele usa Caim para matar Abel, mas Deus tem mais um plano. Nasce Sete, e ali a geração messiânica começa a se estender, porque a semente lhe esmagará a cabeça. Quem é a semente? O Senhor Jesus, o Salvador, que há de reger as nações com vara de ferro. Então, meus amados, o diabo, temendo isso, ele faz de tudo para que as profecias de Deus não se cumpram. Mas o diabo, ele é um mau perdedor, ele sabe que ele é um derrotado. Louvado seja Deus, mas ele é insistente. Mas Deus, a sua palavra: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E durante todo o Velho Testamento, o diabo usa suas entidades, Dagon, Mamon, Baal, perseguindo os santos profetas de Deus, louvado seja Deus, que pregava a vinda do Messias, pregava o juízo de Deus, como Deus também usou o profeta Isaías, pregando uma palavra de conforto para o povo de Jerusalém, para eles se animarem. Ele diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas já cobriram o mundo, mas sobre ti, Jerusalém, o Senhor virá surgindo como luz. O que compreende que o profeta de Deus ali está anunciando a vinda do Salvador, de Jesus. Louvado que Jesus diz na sua palavra que Deus enviou o seu único filho, louvado seja Deus, ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O profeta Isaías diz: levanta-te, resplandece, abre o sorriso em seu rosto, encha seu coração de alegria, ó Jerusalém, porque eis que as trevas, o paganismo, o ocultismo, a idolatria, a matança já cobriram a terra. O dragão com as suas entidades já cobriu a terra, mas sobre vocês que são povo escolhido virá a salvação. Porque a causa do que? Dele estar passando por aquelas situações ruins é por causa do pecado de desobediência a Deus. E Deus permitia eles passar por aquela situação, mas por amor àquele povo enviava os seus profetas. Então toda vez que o diabo promovia perseguição, como usou Jezabel, Acabe para perseguir o profeta Elias, como usou os medianitas, Amalequita para perseguir Gideão, Deus sempre deu vitória. Louvado seja Deus. O que acontece? Jesus, ele vem sobre a terra, ele nasce.
O Verbo se faz carne. Louvado seja Deus. Traz consigo o reino. Traz consigo o Evangelho. Então aquele plano maléfico de Satanás é aniquilado dele tentar impedir. Porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras de Jesus não hão de passar. E ele mesmo assim continua a perseguir, usando os fariseus para perseguir Jesus. Usou até mesmo Herodes para tentar matar Jesus. Mas mais uma vez é derrotado. Jesus agora, ele começa a pregar, curar, louvado seja Deus, libertar. E no seu último sermão, do sermão apocalíptico, o sermão da vigilância, Jesus agora alerta os seus discípulos que sobre a sua segunda vinda, o que precederia, o que aconteceria na terra quando ele estivesse próximo para vir arrebatar o povo especial, zeloso de boas obras. Ele fala que ninguém de maneira alguma engane vocês. Isso era Deus avisando os apóstolos e servindo também uma profecia para nós, a igreja de Cristo. Houve guerras, rumores de guerras. Você vê hoje guerras, todas as épocas aconteceu guerra, mas no momento que o fim se aproxima, isso se estenderia. Glória a Deus, aleluia. Guerras, rumores de guerra, o que mais você vê hoje? Guerras militares, guerra fria, guerra santa, guerra nas igrejas, irmão contra irmão, filho contra pai, pai contra filho, disputas. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E Jesus começa a profetizar. Profetiza a destruição do templo de Jerusalém. Profetiza sobre os escândalos que ocorreria nos tempos do fim. Que a marca do fim será também por muitos falsos profetas, falsos Cristo. E no seu último sermão, louvado seja Deus, depois de algum tempo, ele vai ao monte a orar, louvado seja Deus, e pede para que Deus, que se for possível, passe dele aquele cálice, mas ele tinha que passar por aquilo. E agora o diabo usa a mente caída de Judas Iscariote para trair Jesus. E agora os romanos, louvado seja Deus, eles, glória a Deus, aleluia, usado pelo dragão, agora captura Jesus. E agora o que acontece? Jesus agora é passado a julgado por Pilatos. É enviado a Pilatos, mas Pilatos leva ele até o povo. Mas como Jesus tinha que passar aquilo, o povo preferiu soltar Barrabás e prender Jesus. Aquele povo que Jesus pregou, que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus abençoou, que Jesus multiplicou pães e peixes, agora estão todos contra Jesus. Então, meus irmãos, tempos difíceis foram para o nosso Salvador, por amor a nós. E agora, Jesus é crucificado. E ali agora se cumpre a profecia que Deus falou lá no início. E colocarei inimizade entre tu e a mulher, e a tua semente, e esta semente lhe ferirá a cabeça. O que compreende agora? Os romanos ferem Jesus na cruz, usado pelo dragão. Mas na cruz, Jesus derrama o teu sangue e esmaga a cabeça do diabo. Quando Jesus derrama o teu sangue na cruz por nós, louvado seja Deus, aleluia. Jesus diz em Colossenses 2, verso 15, nas cartas pastorais, a Bíblia diz que Jesus triunfou a si mesmo e expôs publicamente, despojando principados e potestade. Naquele momento, Satanás cai derrotado. E por isso que diz a Bíblia que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram as suas vidas, porque os profetas de Deus da época antiga, que anunciava a vida do Messias, muitos deles foram mortos, foram martirizados pelo amor do Evangelho de Deus, e não amaram as suas vidas. E no momento ali o diabo, como tinha o direito de acusar o pecado do povo, agora Jesus paga o preço por nós. Ele é o Cordeiro de Deus, derrama o teu sangue. Agora o diabo, não podendo mais acusar que Jesus pagou o preço por nós, ele cai derrotado, frustrado. Jesus esmaga a cabeça dele. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E agora, meus amados irmãos, a ressurreição de Jesus agora entrega a missão aos apóstolos. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra.
Agora ide e pregai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitai os mortos. E Deus dá uma advertência: estes sinais seguirão aos que crerem. E Jesus se ascende aos céus. E o diabo, louvado seja Deus, naquela batalha ele cai derrotado, com aqueles planos que ele tinha de aniquilar o Messias, é frustrado, ele sofre uma vergonha, uma derrota vergonhosa na cruz. E Jesus se ascende aos céus. E a interpretação no capítulo 12 ele diz assim: por isso alegrai-vos aos céus, e os que neles habitais. Louvado seja Deus. Agora Deus dá uma alegria. Jesus pagou o preço por nós. O diabo cai derrotado, venceu. Todo o poder foi dado no céu e na terra para Deus, para Jesus. Só que agora ele dá uma advertência: ai dos que habitam na terra e no mar, porque agora o diabo desce com grande cólera, com grande ira, porque ele cai derrotado, envergonhado. Se cumpre a profecia que Deus falou, esmagou a cabeça dele, ele com todo o seu exército. Satanás cai derrotado. Aí por isso que no capítulo 12 agora João tem essa visão: e me pus-me sobre a areia do mar. Mar compreende povos, nações, tribos e língua. O dragão se põe na areia do mar. Dragão vermelho compreende sangue, a matança, que ele é um assassino. Chifre, que ele desce com todo o seu poder. E agora ele convoca mais um aliado para perseguir a igreja de Jesus. Porque Jesus, no sermão apocalíptico, o último sinal da tua volta, ele disse: quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo em testemunho, aí virá o fim. Qual é a função agora de Satanás? A derrota final dele é o lago de fogo e enxofre. Ele já está condenado. A função dele agora é enganar o povo para que vá com ele para esse lugar. E a missão do povo de Deus, que Jesus mandou ir de pregar, é ir pregar o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Deus diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. E o diabo agora ele convoca mais um aliado para ele. Para quê? Perseguir a igreja. Ele vai usar o sistema do mundo. O dragão se infiltra nas águas, na mente caída do homem, porque o apóstolo João, nas suas cartas pastorais também, ele diz: é nisto que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem são os filhos de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus. É por isso no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, que o dragão cai com grande ira, a Bíblia diz assim: e o dragão cirou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são os que têm os testemunhos de Jesus Cristo? Quem é a mulher? A igreja. Os fiéis a Deus, que guarda, que crê no evangelho, que crê que Jesus é o Messias, que veio nessa terra, morreu na cruz do Calvário por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e agora mandou ir de que prega o evangelho. E quem são os filhos do diabo? O apóstolo Paulo, nas suas cartas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, ele repreende Bar Jesus, um mágico, um falso profeta judeu, que o mágico Elimas, que estava perseguindo a doutrina de Cristo. E Paulo estava pregando para o procônsul, que por nome Sérgio Paulo, louvado seja Deus. E aquele Bar Jesus estava resistindo e fazendo com que aquele homem não se convertesse. E Paulo olhou fixamente e falou assim: filho do diabo, de todo engano. Por quê? Ele estava seguindo o dragão, estava resistindo à palavra. Então que compreende, todos esses homens na terra que resistem ao evangelho, que não aceitam o evangelho, que embora ele sabe que tem pregadores pregando, ele ouve a mensagem, mas por causa da soberba, eles não crê, não aceita, eles têm mente aberta agora para o diabo operar. E o diabo vai usar essas mentes para perseguir o povo de Deus, para perseguir a igreja.
Então, todo aquele que prevarir, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem está operando é o diabo. Então, meus amados irmãos, o diabo se filtra nas águas, na mente caída do mundo. Agora, o diabo tem mais um plano de montar um seu cenário mundial para se opor e se levantar contra tudo que é de Deus. A ênfase do capítulo 13 fala do anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. Só que o anticristo, ele não está na terra ainda, encarnado, que ele virá de um sistema militar, ele virá de um sistema político. Mas as suas entidades, o seu espírito já está na terra. Por quê? O apóstolo João, nas suas cartas pastorais, ele dá uma alerta à igreja, ao povo do primeiro século, que ele está pregando, combatendo os falsos profetas e a política de Roma, e também cartas proféticas. Ele diz: como ouviste que vem o anticristo. O que ele está querendo dizer? Como ouviste, porque Daniel pregou sobre ele. Daniel 8:12 fala assim, que um exército lhe será entregue. E o anticristo, ele dominará o mundo, governará o mundo não pelo seu próprio poder, mas pelo poder do diabo. Terá poder místico. O dragão estará possuído nele. Em todo o decorrer da história, você nunca viu um político, um presidente ter poder místico, mas esse terá poder místico. Será entendido de adivinhações. Será um homem poderoso, destruirá os fortes. Compreende? Não tem instituição, não tem país aí que é a maior potência mundial que poderá combater ele, porque ele está possuído por Satanás. Então ele não se encarnou ainda, mas por que João fala como ouviste que vem? Que o Daniel falou e o apóstolo Paulo, nas suas cartas pastorais à igreja tessalônica, Paulo também exortou. Ele diz: o homem não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quer compreende? Que a marca do fim, a volta de Jesus, será marcado por apostasia, o abandono da verdade, a corrupção, ia começar a entrar nas igrejas. Muitos pastores, irmãos e irmãs, iam abandonar a sãs doutrina e desviar os ouvidos da verdade e voltar às fábulas, às mentiras, o engano, a profanação, a corrupção. Então está sendo armado um cenário mundial para que o anticristo se assente. O homem do pecado, o filho da perdição, o qual que se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. Mas Paulo também fala: mas o ministério da iniquidade já opera. Tá vendo? João falou como ouviste que vem, porque ele falou do apóstolo Paulo e Daniel pregou sobre ele. Mas Paulo diz: o ministério da iniquidade já opera. Tá vendo? Por que ministério da iniquidade? Desde o princípio, a iniquidade já vem operando. O diabo usou o povo da cidade de Sodoma e Gomorra, se levantando, se oponhando contra tudo que é de Deus, que o casamento heterossexual, de um homem com uma mulher, é de Deus. E o que o diabo fazia em Sodoma e Gomorra? Se opunhava e se levantava tudo contra Deus, tendo relações ilícitas, casamento ilícito, a união homoafetiva, se opunhando contra tudo que é de Deus. As violências nos dias de Noé pregando mais de 100 anos para o povo da época, e o povo se opunhando, se levantando contra tudo que é de Deus, com o adultério, com a fornicação, com a prostituição, com a idolatria e com a violência. Então, desde o ministério da iniquidade já opera. Aquelas perseguições do Império de Roma contra a igreja de Cristo do primeiro século, matando os cristãos sendo degolados, sendo lançados nas arenas dos leões para serem mortos, pisados pelos touros, mastigados, mordidos pelos cães, engolidos por leões, estraçalhados por leões. Era o sistema da iniquidade que já operava.
O que João está falando? Como ouviste, mas muito se tem feito como o anticristo. O que compreende? Que o anticristo, a besta do Apocalipse virá, mas muito se tem comportado como ela, com as suas atitudes carnais. João está dizendo aqui que os imperadores de Roma da época, os falsos profetas, e no futuro mais à frente, esses falsos profetas, essas heresias, esse sistema comunista, eles são um tipo de anticristos. O que é anticristo? Inimigo de Deus, inimigo da verdade, não aceita a verdade de Deus. Então eles eram um tipo de anticristo. Ele estava tendo o mesmo comportamento do que a besta do Apocalipse vai ter. Então é um sistema da iniquidade já opera. E ele vê a besta subir do mar, que 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças compreende reinos, 10 chifres compreende poder executivo, presidentes, reis, os homens poderosos da terra que têm a mente caída. Os braços direitos do anticristo, os braços direitos do dragão, agora se opõem e se levanta contra o evangelho de Jesus. Mas aonde que o ministério da iniquidade já está, irmão Enos? Aonde? O sistema ateísta. A Bíblia fala que a besta profamará, que tem 10 chifres de diadema sobre as suas cabeças, o nome de blasfêmia. O sistema ateísta blasfema contra Deus, blasfema contra as instituições divinas, blasfema contra as maravilhas que Deus fez, blasfema da semelhança e imagem que Deus fez, que é um homem, falando que o homem veio de um animal, do macaco. É uma blasfêmia contra Deus. O sistema, louvado seja Deus, militar, desde a época de Roma, o sistema comunista, perseguindo a igreja, matando. O sistema militar em alguns países, Coreia do Norte, Índia, Afeganistão, Irã, sistema militar que mata os cristãos, se opõe contra tudo que Deus proferindo blasfêmia, dizendo que Jesus não é o Messias, dizendo que o Deus Yahvé não é o Deus. O Deus deles é a idolatria, os deuses de barro. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa. E quando os homens de Deus entram lá pregando, quando são capturados, são mortos, são fuzilados, são degolados, são jogados em rios que tem crocodilos para mastigá-los. São jogados também em covas de leões. Se cumpre também em Hebreus 13, capítulo 11, verso 35. E serão jogados em covas de leões, enrolados com peles de cordeiro. É o sistema do dragão. Perceba que o diabo está furioso. Ele não quer que o evangelho se avance. O sistema da iniquidade que já opera, a união homoafetiva. Deus diz na sua palavra: deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á a uma só mulher. O que o diabo faz? Põe esse sistema de união homoafetiva para ir contra as leis de Deus. E o sistema político, homens que estão corruptos, que dão apoio a esses tipos de coisas, de pecados, e promove leis a favorecendo isso e indo contra a igreja. Os pastores que pregar contra a união homoafetiva são caluniados, são processados, e tem países que são até mortos. Quem está por trás disso? É o dragão. Então essa palavra que nós estamos lendo é os dias atuais, é os dias que estamos vivendo. O sistema político de alguns países, os países comunistas, que não aceita que o evangelho entre lá. Os presidentes e reis promovem lacração lá. Bíblia que não entra, evangelho aqui não entra, se entrar é preso. Isola o país, não aceita que o evangelho entre lá. Quem está por trás disso? É o ministério da iniquidade. Esse sistema do inferno de Satanás, usando a mente caída desse homem, porque o dragão se pôs na areia do mar e se infiltra nas águas. Agora usa a mente caída desses homens. O dragão dá todo o seu poder, toda a sua inteligência
para o inimigo de Deus, que é os anticristos. O sistema político que impõe leis para fechar as igrejas, que põe em escolas para tirar as Bíblias, para não ter oração, e isso tem se espalhado por toda a terra. Meus amados irmãos, e é os dias que estamos vivendo, e a igreja tem que estar. Mas durante essa primeira besta, com todas essas perseguições, mais a igreja cresce, mais a igreja é avivada. Porque Deus diz na sua palavra: Pedro, nessa pedra eu edifiquei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala e vive para sempre. Os montes de Sião, a pedra angular, Jesus, que é a rocha inabalável. Os que ouvem as minhas palavras e guardam na tábua do seu coração. Pode vir os ventos, as chuvas, os rios combater aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque está firme na rocha que é Jesus Cristo. Esse sistema tem uma só função: em perseguir a igreja, em perseguir o povo de Deus, todos aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Então essa besta que sobe da terra, João vê ela, uma besta vi semelhante a um leopardo, seus pés como de urso, uma boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono grande autoridade. Que compreende? O dragão deu-lhe o seu poder. João tem a visão aqui muito parecida com a de Daniel, no capítulo 7. Daniel também vê bestas subir do mar. Ele vê um leão, um leopardo, um urso, um animal grande e feroz de 10 chifres, qual não é identificada a sua origem. Esses animais compreendem impérios que viriam, e cada um desses impérios teve um líder. O Império Babilônico, Medo-Persa, Grego-Macedônio e Roma. E meus amados irmãos, e esses impérios promoveu grandes perseguições contra o povo de Deus. Daniel foi jogado na arena dos leões. Jeremias, louvado seja Deus, os outros profetas que guardavam os mandamentos de Deus, muitos foram mortos por esses impérios. Então João está vendo aqui essa visão, tudo num só corpo. O que compreende? Que as mesmas entidades malignas que usou esses homens, esses impérios, agora estão todos num só corpo, todos juntos, unidos, para perseguir a igreja. No princípio de dores, os mesmos espíritos que usou essas entidades agora estão num só corpo, usando quem? O sistema ateísta, militar, comunista, união homofetiva, o sistema político que impõe leis para fechar as igrejas, põe leis para processar pastores, essas leis que falam da igreja não pode ter um som um pouco alto, não pode passar do horário. Da onde está vindo? E quando é um baile funk, quando é uma festa mundana, ninguém fala nada. Tem uma mente por trás disso. O sistema da ideologia de gênero que se opõe contra tudo que é de Deus, que ofende a família, que ofende as crianças, porque as crianças são futuros profetas, são o futuro da nação, são soldados de Cristo da última hora, e o alvo de Satanás é as crianças, a família. Como ele não pode tocar em Deus, ele toca naquilo que representa Deus. Então, senhores pais, pastores que têm família, que têm responsabilidade com a igreja, zele também pela sua família, que a maior missão é dentro da sua casa. Porque o dragão está furioso com a igreja e com os estatutos divinos. Então, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, orai e vigiai, para que não caia em tentação. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E esse sistema persegue as crianças, porque Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus.
E essa primeira besta, irmão, tem um poder maléfico de Satanás. Essas entidades dá poder à segunda besta, como eu falei, que é o falso profeta. Jesus falou que além dos sinais que ocorreria na natureza, a terra, louvado seja Deus, funcionando como embaixador de Cristo, anunciando a vinda do seu Criador. Não é assim, ou quando o embaixador quando vem uma grande autoridade num país, não vem o seu embaixador anunciar que ele está para vir? A mesma coisa é a terra. Esses abalos sísmicos, terremotos, tsunamis, furacões, tempestades, nas religiões, apostasia, falsos profetas, na economia, na sociedade, peste, enfermidade. Isto está anunciando que Jesus está às portas. Bem-aventurados os que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Isso é o balançar da figueira. Jesus, quando pronunciou esses sinais, ele disse: olhai para a figueira. A figueira era uma árvore típica que tinha em Israel, que ocorria um fenômeno com ela, que ela evidenciava que uma nova era estava por vir. Qual era? O verão. Agora, inverte agora. Quando ver esses sinais, que uma nova era está por vir, a volta de Jesus. A figueira anuncia que uma nova estação, digo melhor, está por vir, o verão. Agora inverte. Quando ver esses sinais, o brotar da figueira, o balançar dos ramos verdes, tenros, os sinais, Jesus falou, uma nova era está por vir, o fim, a volta de Jesus. E esta besta que subiu da terra também é um grande sinal da volta de Jesus. Porque os tempos do fim, Jesus falou, nesse tempo haverá escândalos. O que mais você está vendo hoje é escândalo nas igrejas. Apostasias, o abandono da verdade. Irmão contra irmão. O pecado se multiplicou. E o amor se esfriou. O amor pelo evangelho. O amor pela doutrina. O amor pela santidade. O amor pelos irmãos, pelas irmãs. Se esfriou. E surgirão o quê? Poucos falsos profetas? Não, surgirão muitos falsos profetas. E enganaria poucos? Jesus disse que os falsos profetas teriam um sucesso exorbitante. Por que, irmão Emerson? Porque Jesus falou que enganaria poucos? Não, Jesus falou que enganaria a muitos. Muitos seguirão suas ilusões de Pedro, por qual será blasfemado o caminho da verdade. Eles teriam sucesso com as suas heresias, com seus paganismos, com a idolatria. Muitos enganarão. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, é a marca do fim. Jesus está falando o quê? É da besta que subiu da terra, que recebeu o poder da primeira, que tem 2 chifres, semelhante a um cordeiro, que compreende, parece ser um cordeiro, parece ser um homem de Deus, parece ser bonzinho, mas o seu interior é um lobo, fala como um dragão. Quando ele abre a sua boca, profere blasfêmias, porque essas manifestações grotescas, essas falsas unções, lâmpada ungida, rosa ungida, sal grosso, meia ungida, vassoura ungida, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É um tipo de anticristos. Por quê? Estão distorcendo a verdade bíblica, que Jesus falou: ide, curai os enfermos, limpar o leproso, expulsar o demônio. Mas no nome de quem? No nome de Jesus. E os demônios saem com o quê? Com sal grosso, Jesus falou? Com rosa? Não. Jesus falou que essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Então, se está de uma forma herégica, é falso. Testai os espíritos de João. O apóstolo João, nas suas cartas pastorais, ele diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou se não são, porque há muitos falsos profetas na terra. Porque compreende que teria multidões deles enganando o mundo.
que João está falando? Não criais em todo espírito. Espírito compreende manifestações, revelações, profecias, pregações, seminários, congressos, conferência. Tudo isso compreende espírito. Testar, e não é uma opção, é um mandamento. Mas como que você vai testar? Teste os seus ensinamentos, teste as suas pregações, compare-o se tem base bíblica. Mas não é só base bíblica, os falsos profetas, eles também têm base bíblica, mas se a interpretação está correta. Como, meu irmão Emerson? Compare os seus ensinamentos, as suas manifestações, com os 2000 anos de história da igreja. Testai-o, provai os espíritos. Então essa besta que sobe da terra é um sistema demoníaco, que a mente de Satanás está neles. Essas ideologias que põem leis da primeira besta, comunista, ateísta, união homofetiva, toda essa ideologia, os falsos profetas com falsos sermões, falsas manifestações herégicas, todas essas ideologias têm uma fonte, tem um laboratório, o inferno, o laboratório do inferno, a mente de Satanás. Tudo isso, mas só tem visão de Deus pessoas que têm comunhão com Deus. Porque o apóstolo João também diz: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque do mundo são e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Por que são do mundo? Porque querem os prazeres desse mundo. É isso que os falsos profetas pregam. Só prega o seu bem-estar hoje, aqui e agora. E não prega a salvação, não prega a renúncia, não prega arrebatamento, não prega a volta de Cristo, não prega arrependimento, só prega o seu bem-estar hoje, aqui e agora. E o povo movido por indiferença, porque Jesus também profetizou que os dias anteriores à sua vinda seria como nos dias de Noé. Como que eram os dias de Noé? O povo estava movido por indiferença. Noé estava avisando o povo acerca do dilúvio que viria sobre a terra. O povo estava pouco se lixando que Noé estava pregando, não estava dando crédito. O povo estava ganancioso pelos prazeres dessa vida. E Jesus nos alerta para os nossos corações não seja sobrecarregado das glutonarias e das bebedices dessa vida. O que compreende? Jesus está falando para que nós não eleve nossos corações nas glutonarias. O que? Glutonaria é ansiedade para comer. Quanto mais você come, mais você quer. Jesus está falando assim, para nós não ser glutonaria com ansiedade nas coisas materiais. E é o que o povo está acontecendo hoje. O povo está ansioso pelos prazeres dessa vida. O povo quer casar, o povo quer viagem, o povo quer comer, o povo quer ter relações. Só aí o povo quer isso, mas não quer ouvir a verdade. O povo está movido por indiferença. Não quer ouvir as sãs doutrinas, a porta estreita, pregar sobre o evangelho da cruz, renúncia, pregar o evangelho, não querem ouvir. Está movido por uma indiferença, porque Paulo também profetizou. Mas antes de eu falar da profecia de Paulo, eu vou falar de João. Agora, a quem é de Deus nos ouve, mas quem não é de Deus nos ouve, porque do mundo são. Então eles não são de Deus porque estão o quê? São alienados com o dragão. Conhece a verdade, mas não obedece. Deus diz, é melhor que não conheças a verdade do que conhecer e não obedecer. Aquele que é rebelde, que desobedece a Deus, é como um pecado de feitiçaria. E a feitiçaria vem de onde? Do inferno. Os feiticeiros, os adúlteros, os fornicários não herdarão o reino dos céus. Amados irmãos e irmãs e milhões de ouvintes que escutam agora, não é o irmão Emerson Nunes que está falando, é o Espírito Santo de Deus que está falando com todos nós. É um alerta de última hora. Jesus está voltando. É os ramos da figueira. Jesus está anunciando. As trombetas do Apocalipse estão soando. Os cavaleiros do Apocalipse estão galopeando os quatro cantos da terra. Peste, fome, terremotos, guerra, derramamento de sangue. As profecias que Deus revelou a João está se cumprindo em nós diante dos nossos olhos.
E João fala: maior o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o que está no mundo é criatura. O que está no mundo, regendo as nações aí do pecado, é a besta, o dragão, a besta, o falso profeta e a meretriz do Apocalipse, que está montado na besta, que se embriaga com o sangue dos santos. Mas o que está em nós, na igreja viva do Deus vivo, na igreja purificada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos e minhas irmãs, maior o que está em nós, que compreende que o homem que ora a Deus, que jejuma, que consagra, que tem uma vida de santidade com Deus, é impossível ele ser enganado por um falso profeta, por uma heresia, porque o que está nele é maior. O Espírito Santo, ele dá o discernimento de Deus, aleluia, para ele. Mas infelizmente, meus irmãos, os tempos do fim seria tempo difícil para os verdadeiros cristãos. Paulo dá uma profecia, uma carta profética a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, e também uma carta profética também para os tempos do fim. O Espírito revela, o Espírito Santo revela, ele está dizendo, ele está expressando que nos últimos tempos, quais os tempos que precederia a volta de Jesus? Alguns abandonariam a fé, apostatar, compreende, abandonaria a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira. Você sabe, compreende a apostasia? Não compreende para o povo ímpio, não compreende para seitas herégicas. A apostasia virá da igreja verdadeira, porque a apostasia só abandona quem estava na verdade. Os tempos do fim, as igrejas serão substituídas por um tempo apóstata e tempo difícil para os verdadeiros cristãos. Não seria todos, Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, o Espírito Santo, seria alguns. Seria substituído por um tempo apóstata, iam desviar os ouvidos da verdade e voltar às fábulas. Espíritos enganadores, e está regendo muitas igrejas com modernismo, com modismo. Dagon, Mamon, Baal está entrando na igreja. Dagon, o deus dos filisteus, o mundo entrando dentro da igreja. Baal, divórcios, segundos casamentos, lascívia, sensualidade. Por que Baal tem a ver com isso? Porque o povo do tempo antigo, que não adorava a Deus, que era um rebelde, que adorava a Baal, a entidade pagã, eles cultuavam Baal, tendo relações sexuais debaixo da estátua de Baal. Canibalismo, sacrifício de animais, o adultério. E como que Baal tem atuado nos dias de hoje? A sensualidade nos templos, o culto ao dinheiro, só prosperidade. Bem, Deus é um Deus que dá carro, Deus é um Deus que prospera, Deus é um Deus que pode te dar um casamento, sim, mas isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é pregar salvação. Deus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que Baal tem entrado nas igrejas? Divórcio, segundo casamentos, adultério. Todo homem que deixar sua mulher e casar com outro e com outra, comete adultério. E o solteiro que casar com a repudiada, comete adultério. São Lucas 16, 18. A sensualidade, o adultério nos templos. Paulo diz: rogo-os, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quando Deus olha para a terra hoje, Ele não está vendo quase mais essa diferença. Porque o adultério tentou nos templos, cabe como? A cobiça. Porque uma mulher que vem toda sensual, um homem que vem todo sensual para a igreja, ele não é um membro de Cristo, ele não é instrumento de Cristo, mas sim instrumento de Satanás, para além dele pecar, faz outros pecar. Por quê? Jesus diz: ouviste entre os antigos? Não adulterarás. Mas eu, Senhor Jesus, porém vos digo.
aquele que cobiçar uma mulher em seu pensamento já adulterou com ela. E uma mulher que está toda sensual, um homem que está todo sensual dentro da igreja, quantas pessoas estão caindo no adultério? Quantas separações, quanta briga nos lares está por causa disso? Os lares já não tem mais união. Muitos estão deixando de ir para a casa de Deus e o diabo está tragando lá fora. Apostasia, abandonaram a fé, abandonaram as sãs doutrinas. Deus diz na sua palavra, usando Paulo, o expressamento, o Espírito diz que nos últimos tempos alguns abandonariam a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Porque muitas igrejas já estão apoiando o segundo casamento nas suas igrejas. Dagon, o mundo entrando na igreja, os modismos do mundo, é o sistema da besta entrando na igreja. Como? Kenneth Hagin, o tal da unção do riso. Chegava perto das pessoas, as pessoas ficavam dando risadas, latindo como cães. O Dagon, as chocarrices do mundo entrando dentro da igreja. Mas muitos estão já está mais pior do que Kenneth Hagin. Sabe por quê? Por quê, irmão Hermes? As chacorrices em cima dos púlpitos. Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E homens se dizendo ser pastores, pregadores, com palhaçada em cima dos púlpitos, brincando com a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus de piada. Os membros têm se tornado plateia e muitos pastores, eu estou falando não é pastor e homem de Deus não, pastores, falsos profetas, falsos pastores, que o homem de Deus não faz isso, fazendo palhaçada, piada com o nome de Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Mamon, o culto ao dinheiro. Deixa seu carro velho aqui e vai embora a pé, que Deus vai te dar uma prosperidade, Deus vai te dar uma BMW. Deus não ensinou isso não. Essa prosperidade não é do céu não. Tem uns homens de Deus que oram a Deus para uma bênção na sua vida, no seu lar, porque nosso Deus ele prospera. Jesus fez o milagre dos peixes e dos pães. Mas o homem de Deus que prega, ele ensina os irmãos que orem e acorde cedo e vai trabalhar, procurar emprego. Deus dá saúde para ele trabalhar e com o suor do seu rosto ele tem seu carro, tem sua casa, tem os seus bens material abençoado por Deus. Mas quando ele oferta na igreja, ele não dá com ganância esperando receber, ele dá por gratidão, por amor à obra de Deus, porque ele já está sendo abençoado. E Deus não tem objeção nenhuma em exaltar uma pessoa que é humilde, porque tudo que ele faz é para a glória de Deus. Mas esses lobos mercenários, vocês não têm ideia, meus irmãos, o que será o trono do julgamento de Deus para eles. É a besta que subiu da terra e pregando um falso evangelho, uma falsa adoração. Então testai os espíritos. O culto da rosa, do sal grosso, espírito de demônios, doutrina de demônios, porque esses tipos de manifestações veio da onde? Da macumba, do espiritismo, entrando dentro da igreja. E muitos estão dando crédito, porque o povo está movido por uma indiferença. O povo quer prazer, o povo quer romance. Paulo dá uma orientação à igreja de Éfeso e compreende para os dias de hoje também. Não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados por vento e rodas de doutrina. A igreja brasileira, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, tem sido iludida pelo avanço das novidades do mercado da fé. Se ele ouve, tem um pregador ali que prega prosperidade, que revela, que profetiza, ele corre para lá. Se ouve em outro lugar, ele corre para lá. Tá igual uma criança. Uma criança, ela chora por um brinquedo. Quando você dá o brinquedo para ela, ela já enjoa e tá atrás de outro brinquedo. Tá sempre atrás das novidades do mercado.
a igreja tem sido inconstante. Por que é inconstante? Sem discernimento. Porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da minha palavra, diz o Senhor. Mas Deus está nos orientando hoje mais uma vez. Então esse sistema da besta que subiu da terra, enganando o povo, está aliançado com o dragão. O que compreende? É a igreja, o falso profeta, os falsos pastores, aliançado com a política, com a corrupção. Você vê políticos corruptos subindo em muitos púlpitos. Você vê a igreja que antigamente era de doutrina, a igreja santa de Deus, hoje se corromperam por causa do dinheiro. Hoje permite que muitos políticos que se corromperam, se envolveram com escândalos, subindo no altar. E quando a igreja prega contra isso, que não apoia esse sistema, ela é criticada, ela é perseguida. Os falsos profetas é os dias atuais que estamos vivendo. Então despertar a igreja. Jesus diz: cautelai dos falsos profetas, que vêm vestido de ovelha, e interiormente são lobos devoradores. A igreja de Cristo, a igreja que guarda a doutrina, louvado seja Deus, tem passado perseguições também, com um sistema também de falsos profetas que não crê no batismo com o Espírito Santo, não crê em milagre. Os mesmos espíritos que usavam os fariseus para perseguir Jesus, têm usado muitos falsos profetas hoje, que não crê nos dons de Deus. Porque o diabo usou o falso profeta em falsos milagres, em falsas unções, mas eles não pregam a sã doutrina, não pregam a salvação. E agora o verdadeiro profeta que prega a verdade, que Deus usa ele na verdade e usa ele para a unção, para curar os enfermos, as pessoas passam a não acreditar mais. Se cumpre o que Pedro diz: e por causa dele o caminho da verdade será blasfemado. Pedro diz, Romanos 2:24. Aos Romanos, Paulo falando: o nome de Deus tem sido blasfemado pelo gentil por causa de vós. Mas Deus tem uma palavra: é mister que vem os escândalos, mas ai daquele de quem vem o escândalo. O ai que Deus está falando é o ai de Isaías 6. É o ai das 7 trombetas. É o ai das 7 taças da ira de Deus. Não ficará impune essas coisas. E o que acontece? O espírito de Jezabel, o espírito da sedução, o espírito da idolatria tem contaminado a mente de muitos crentes. Jesus deu um alerta, meus irmãos, para todos nós. Jesus, ele disse assim: louvado seja Deus. Nos últimos tempos, um alerta profético: surgirão falsos Cristo, falsos profetas, com tão grandes sinais que, se capaz, enganaria até os escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos? São os crentes de doutrina, os crentes verdadeiros. Porque crente verdadeiro, ele não fica se alegrando também só com maravilhas e curas. Nós se alegra com curas e sinais de maravilha. Ele sabe que é poder de Deus, mas o crente verdadeiro, ele gosta de doutrina. Então o que o diabo tem levantado nesses últimos tempos? Os falsos pregadores, os pregadores de meias verdade. Por que meias verdade? Ele até prega contra o divórcio, contra a política, contra a corrupção, contra os falsos profetas que faz falsos milagres usando rosa, lâmpada, chave, sal grosso. Ele até prega contra isso, mas só defende essa teoria. A outra teoria ele já não crê. Ele agora generaliza todos os pregadores, todos os pastores, porque o homem de Deus também, que é usado nos milagres, ele também critica. E ele começa agora a seduzir o povo, porque o alvo de Satanás agora também é os crentes de doutrina, enganar os crentes de doutrina com esses sinais. Mas sinais que capaz de enganar os escolhidos é homens de boa palavra. Parece que está pregando uma doutrina. Aí ele seduz os pregadores de meia verdade. Aí ele não crê no milagre, ele não crê no batismo com o Espírito Santo. João de Deus está falando: este homem que não crê no milagre,
não crê que Deus usa os seus servos nos milagres enquadrados na palavra, ele também é herético. Por mais que ele está pregando, parecendo que está pregando uma verdade. Porque Jesus diz na sua palavra: louvado seja Deus, estes sinais seguirão aos que crerem. Jesus falou: e farão as obras que eu faço, e farão maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedir em meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem são esses que não creem nos milagres? São os crentes, são as pessoas cessacionistas. O que é o cessacionista? O cessacionista é uma doutrina que eles creem que os milagres que ocorreram no tempo do passado, da Igreja Apostólica, do primeiro século, não continuam atuando mais nos dias atuais de hoje. E isso é uma heresia. Aí muitos usam o texto isolado de 1 Coríntios 13:8, que fala que os milagres se cessaram. Mas por que Paulo está ensinando a igreja de Coríntio ali? Ele está querendo dizer para a igreja de Coríntio que os dons não dão salvação. Paulo está querendo dizer ainda que eu falasse a língua dos anjos, profecia, mas se não tiver o amor pela verdade, o amor por Jesus, de nada serve. O que compreende também que quando Jesus arrebatar a igreja, não vai, os milagres, os dons não vai entrar no céu, não vai precisar, porque lá no céu não vai ter dor, não vai ter enfermidade, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter morte. Então não é necessário ter milagre mais. Deus está falando acerca do arrebatamento, na volta de Jesus, quando nós estivermos no céu com o Senhor. Não vai ser mais necessário, mas enquanto estivermos aqui, somos necessários. O falso profeta que usa texto isolado para beneficiar o seu pecado, para continuar na profanação, eles usam o texto isolado. E também esses pastores que não creem no batismo com o Espírito Santo, não creem no milagre, eles usam esse texto isolado para beneficiar a sua teoria. E é falso, é um tipo de anticristo, porque ele está distorcendo a verdade. Porque Jesus falou: esses sinais seguirão aos que crerem, e farão as obras que eu faço, e farão maiores do que esta, porque eu vou para o Pai, tudo que pedir meu nome ao Pai, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O apóstolo Paulo foi usado em milagres, apóstolo São Pedro foi usado em milagres, Felipe foi usado em milagres. Não crê que Deus envia os seus anjos para falar conosco? Deus enviou anjo para falar com Paulo, Deus enviou anjo para falar com Pedro, diz a Bíblia. Então se está distorcendo uma verdade declarada nas Escrituras Sagradas, heresias, não é de Deus. Fuja disso. Deus está falando. Fuja. Não é de Deus. E com o outro também. O diabo, o alvo de Satanás também agora, meus irmãos, crentes de doutrina também, que guarda a santificação do corpo, da alma e do espírito. Esse falso profeta tem um outro sistema. Ele deu uma imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Daniel capítulo 12 fala, verso 4, se não me engano, que fala que verso 8, que a ciência se multiplicará. Que compreende que as tecnologias nos tempos do fim está muito avançada, e o falso profeta, o dragão, a besta, ia usar essas tecnologias para enganar muitas pessoas e muitos crentes. E você vê o diabo, o falso profeta, usando as tecnologias como Facebook, WhatsApp e YouTube, louvado seja Deus, para se levantar contra a igreja, colocando falsos sermões, falsas pregações, combatendo os homens de Deus que são usados nos milagres, na doutrina santa do Senhor, causando divisão, causando idolatria, arrumando seguidores para que idolatre ele, tirando as pessoas do verdadeiro evangelho, caluniando a igreja, perseguindo a igreja, prendendo muita gente em casa, usando um aparelho imundo que é a televisão, com as suas coisas profanas, o mundo dentro da sua casa, as novelas, os sexilistas, pornografia, os derramamentos de sangue. Paulo diz, Isaías 33, verso 7 ou 17, para nós tapar nosso ouvido para não ouvir falar derramamento de sangue e resistir toda opressão, tapar nossos olhos.
E o que mais passa para a televisão, pessoas que falam que gostam de assistir repórter, o que mais passa nessa televisão é derramamento de sangue, tiroteio, filho que matou pai, pai que matou filho, até mesmo nos Facebook, esses Facebook aí, ó, só passa prostituição, coisas que não presta, propaganda de bebidas alcoólicas, sensualidades. Deus manda nós fugir disso. Meus amados irmãos, então o diabo está usando essa tecnologia para prender muitos crentes. Muitos já não vão mais para a igreja cultuar a Deus porque estão presos nos seus lares pelas tecnologias do Facebook, do WhatsApp, da televisão, e não tem força mais de ir para a casa de Deus cultuar a Deus. É o sistema da besta, e fez uma imagem da besta para que a imagem da besta falasse. Então eu estou falando aqui, não é exatamente do anticristo escatológico, mas os imitadores dele. O anticristo escatológico vai fazer um sinal na mão e na testa, mas os anticristos de agora já estão marcando muitos há muito tempo nas suas mentes, com as suas ideologias, e nas suas mãos compartilhando os derramamentos de sangue e os falsos evangelhos. Mas quem são esses que não gostam da verdade? A mulher montada na besta. Quem é a mulher montada na besta que diz Paulo? Que diz João, em Apocalipse 17, que Jesus explica para ele, mostra para ele. É a igreja apóstata, a igreja mundana, os cristãos que se corromperam, os crentes que abandonaram as verdades, são aqueles que Paulo falou. Chegará um tempo que não suportarão. Qual tempo? Os tempos que precederia a volta de Jesus. Chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Tá vendo? Voltando às fábulas. O que é as fábulas? Esse evangelho que fala que Deus dá carro, casa, fazenda e não prega a salvação. É fábulas, mentira. Porque Deus não veio para dar isso, Deus veio para dar salvação. Deus dá sim, te dando saúde para você trabalhar e te dar prosperidade sim, de acordo com a palavra. Não é através de rosa, de lâmpada, de chavinha, de chavinha de ouro, de meia ungida, não. Deixa seu carro aqui e vai embora a pé. Não. É com oração, jejum, santidade, buscando o reino do céu, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é o evangelho, pregar renúncia. Primeiro é a transformação, a regeneração do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Meus amados irmãos, então esse sistema, os falsos profetas e a mulher montada na besta, que é o seguidor do falso profeta, que é o quê? A igreja mundana aliançado com o falso profeta, aliançado com o sistema do mundo ateísta, união homofetiva, sistema político, militar, junto com quem? Com o seu principal líder, anticristo, o dragão. Então Deus está abrindo nossos olhos. E qual outro sistema? Que o diabo ele quer infiltrar nos crentes verdadeiros, iludindo os crentes com a falsa doutrina, com a falsa revelação. Peraí, João não falou para nós testar os espíritos? Espírito não compreende pessoas, profecias, pastor, congresso, igreja? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A cada esquina que você vai, você vê uma igreja aberta. Vê muitos canais de rádio, vê muitos canais no YouTube de pregadores, mas testai os espíritos. Como espírito? Deus manda ser igual os crentes de Bereia, Atos 17:11, que testaram até o apóstolo Paulo. Tudo que Paulo pregava, eles meditavam nas escrituras. Espírito, ele está pregando uma boa palavra, até mesmo pregando contra a vaidade, contra os usos e costumes do mundo, contra a televisão, contra o divórcio, amém. Mas teste também as suas revelações. Compare as suas revelações com os 2000 anos de história da igreja. Que mesmo que ele esteja pregando uma boa doutrina da santificação do corpo, mas se as suas revelações, as suas profecias não tiver base bíblica, interpretação correta, não é de Deus. Porque onde a Bíblia se fala,
elementos para ocultos, fazemos. Aonde a Bíblia se cala, não fazemos. Se fizer, é heresia, é soberba. Por que você diz isso? Apóstolo Paulo nos ensina, 2 Coríntios 11, verso 3. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Agora ele adverte, verso 4: porque se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebesse um outro Espírito, para aqui rapidinho, ó. Se receber um outro tipo de revelação, um outro tipo de pregação que distorce uma verdade declarada nas Escrituras, Paulo está dizendo aqui, ó. Paulo está dizendo aqui, ó. Não as que não recebeste um outro evangelho que não abraçaste com razão, ou sofrereis. Você sabe o que é o sofrimento aqui que Deus está falando? A condenação eterna, o lago de fogo e enxofre. Muitos vão chegar naquele dia: Senhor, expulsei demônio, profetizei, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Tá vendo? Espírito, no mesmo capítulo, verso 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolo de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Tá vendo? O que compreende anjo de luz? Mensageiro da verdade. Muitas vezes ele até parece ser um homem de doutrina, prega bem, fala bem da doutrina, mas as suas manifestações é herégicas. As suas revelações não têm base bíblica. Não é de Deus. Fuja disso. Vocês estão sendo enganados. Irmãos e irmãs da Igreja de Deus de Amor, vigia, cuidado com os divisores. A palavra de Deus diz, João também, depois que ele fala dos anticristo, que ouviste que vem, mas muitos têm feito, ele fala: saíram de nós, porque se fosse de nós, continuaria conosco. Muitos foram disciplinados porque não quiseram aceitar a doutrina santa de Jesus que pregamos, e saíram e abrem ministério sem a direção de Deus, com manifestações herégicas, e agora persegue a igreja, caluniando a igreja, falando mal, generalizando todos os pregadores, dizendo que a igreja está mundana, que a igreja se corrompeu. A igreja não se corrompeu. Nós estamos pregando a doutrina do Senhor. É que muitos estão sendo rebeldes, estamos vivendo nos tempos do fim. Paulo diz assim, ó: mas tu, seja o evangelista fiel, cumpre o seu ministério. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, ó? Você vai vir cercado de lobos, devoradores, de crentes rebeldes. Teja paciência, mas cumpre o seu ministério. Vai ser caluniado, perseguido, desprezado. Cumpre o seu ministério. Então agora João falando, saíram de nós, eles começaram agora a se aliançar com as seitas herégicas e com a política. É os mesmos que acontece hoje. Sai e se alancia com a heresia, com o espírito enganador, com o demônio do caboclo profético, com o seu engano, e começa a distorcer as verdades bíblicas, dizendo que é Deus que está usando, e não é. Cuidado, igreja, é Deus que está falando. Se pregar um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito, não recebeste, ou sofrereis. Irmãos, vocês não têm ideia o castigo que será para esses homens. Porque você pensa que o castigo de Hitler vai ser severo? Não tem comparação que será para os falsos profetas. Esses homens, que quanto Hitler matou 6 milhões de judeus sendo queimados em praças públicas, creio que ele mandou muito judeu para o céu, porque enquanto eles estavam sendo mortos, eles estavam clamando a Deus. Mas esses falsos profetas, que dizem que estão na profanação e luxúria, e também no engano de falsas profecias, falsas revelações, enganando e mandando para o inferno, vocês não têm ideia o que será o julgamento de Deus para eles. A Bíblia fala que a besta será presa junto com o falso profeta e será atormentado no lago de fogo para todo sempre. O inferno será terrível, não é porque o diabo vai estar lá, porque o diabo vai estar sofrendo na mesma situação. Será terrível porque a ira do Cordeiro estará, a ira de Deus estará lá. Então vigia, igreja.
é uma palavra de salvação, é uma palavra de exortação para despertar todos nós acerca desse sistema do anticristo que está vindo para tentar nos enganar. Você sabe por que o anticristo está fazendo isso? Para corromper os crentes, os irmãos, para que não seja arrebatado e que fica aqui na grande tribulação, que é o derramar das 7 taças da ira de Deus. Por que grande tribulação? Porque hoje nós estamos sendo atribulados por esses tais. Mas grande tribulação porque agora, aquele que nos atribulava, agora passarão a ser atribulados pela ira das taças de Deus. A Bíblia fala que as taças de Deus cairão no trono da besta, que escurecerá, que as peles dos homens crescerão úlceras de feridas, o sol queimará os homens, as águas tornarão em sangue. Será dias terríveis para o que ficarem. A Bíblia diz em Amós que o povo terão sede de água, mas não sede de água e nem fome de pão, mas sim de ouvir a palavra e não vai achar. Então dê crédito agora a essa mensagem de última hora que Deus está falando com todos nós. Arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Cuidado com os falsos profetas. Saíram do meio de nós porque não eram de nós. Porque não aceitaram essa doutrina, não aceitaram a repreensão. Tem muitas igrejas que são de Deus, que pregam a doutrina ainda. Não estou fazendo ramificação de placa, não. Tem muitas igrejas que pregam a verdade. Irmãos que pregam a verdade. Continua pregando a verdade. Porque o que salva não é a placa, mas sim a igreja que está lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a verdade tem que ser pregada, porque a responsabilidade é grande. Ao homem que pecar e tu não avisar acerca, o ímpio que pecar, se você não avisar acerca do seu pecado, requerer o sangue dele nas suas mãos. Abandona a vaidade, irmã. Abandona o salto alto. Abandona aí a saia curta, a manga cavada, a mini blusa. Abandone a pintura desses cabelos seus, se conforme com o cabelo que Deus te deu. Jesus diz, louvado seja Deus, que São Mateus 5, 36, 37, não jurasse pela sua própria cabeça, que não pode dar um fio do seu cabelo branco ou preto, o que passar disso é procedência do diabo. Está cortando o cabelo, cortando a ponta do cabelo, está indo contra Deus, porque seu cabelo foi dado em lugar de véu. E se você está cortando ou está pintando, você está apostatando o que Deus te deu, você está abandonando. Ah, irmão, mas como é que você fala das irmãs que tem o cabelo curto? Olha para sua mão, seus dedos são todos iguais? Deus não fez cada um no seu lugar? Um pequeno, um grande, um médio. Mesma coisa é os cabelos, é a postura de cada um. Deus fez cada um de um tipo. Um é negro, outro é branco, outro é mulato, um é loiro, um é cabelo preto, outro cabelo enrolado, outro é cabelo liso. Foi tudo como Deus planejou. E se você contraria a vontade de Deus, você também está sendo um anticristo. Você está indo contra a vontade de Deus. Tem que andar bela, arrumada, mas sem vaidade mundana. Na natureza, andar limpa. Andar com uma boa postura, um traje honesto, com pudor e modéstia. Lê Ezequiel 7,10, Isaías 4,30, que dá um ensinamento bom. 1 Pedro 3,3, 1 Tessalonicenses 5,23. Lê esses versículos que Deus vai falar fortemente com vocês. Porque o que eu estou falando aqui tem base bíblica e interpretação correta. E também não adianta também segurar a doutrina do corpo e ter um coração mau, orgulhoso, avarento, iracundo, porque aquele que odeia seu irmão é um homicida, e nenhum homicida tem parte no reino do céu, diz a palavra. Fique com a palavra de Deus, irmãos. Aceita a doutrina santa de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O sistema da besta usando os falsos mestres para combater as doutrinas de Deus, mas maior o que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz: lembrai dos vossos pastores, quais ensinaram a palavra de Deus, observando bem a vossa fé, imitai-vos em toda maneira de viver. Porque eu, Senhor Jesus Cristo, sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Aleluia, glória a Deus. Então aceite a doutrina santa do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Deus diz na sua palavra: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Irmãos e irmãs, cumpre o seu ministério que Deus te entregou. Prega a doutrina santa do Senhor. E não é só na igreja não. Vá para os hospitais, para as praças públicas. Prega para o seu vizinho. Tenha um bom testemunho. Não adianta você guardar a doutrina do corpo e não ter amor. Louvado seja Deus. Tem que ser completo. Corpo, alma e espírito. E um espírito manso e humilde de coração. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, essa foi a alerta de Deus sobre os tempos de agora. A segunda parte da pregação, onde está encerrando aqui sobre o Apocalipse. Cuidado, irmãos. Vigia, cuidado com os falsos profetas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vigia, cautelai e leiam a Bíblia. Não seja só ouvinte, mas praticante. Deus diz: bem-aventurados os que lê, os que ouvem, os que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Porque esses sinais, esses falsos profetas, a besta montada a mulher montada na besta, que é a igreja apóstata, o falso profeta, o sistema da besta do mar e o dragão, isso são sinais da volta de Jesus. Jesus está voltando. Isso está evidenciando que uma nova era está por vir. Que a volta de Jesus será bênção para os salvos e maldição para aqueles que ficarem. Mas Deus tem uma palavra de conforto para toda a igreja. Quando ouvir essas coisas acontecer, olhai para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra. Glória a Deus. Você que não aceitou Jesus ainda, que quer fazer um concerto com Deus, levante as mãos para o céu e diga assim com o irmão Emerson: Senhor meu Deus, meu Pai, perdoe meus pecados, perdoe as minhas transgressões, pequei contra Ti, desobedeci Tua palavra, Senhor, mas confesso que estou arrependido. Meu Deus, meu Pai, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com Teu sangue para o grande dia da vida eterna. Meu Deus, meu Pai, a partir de hoje eu passo a ser um cristão fiel, obediente ao Senhor, à Tua santa palavra, na Tua santa doutrina. Eis-me aqui, Senhor, me abençoa, me livre e me guarde de todo mal. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe todos vocês. Eu faço um convite especial a você. Vai na sua cidade, no seu bairro, procura a Igreja Pentecostal Deus de Amor, mais próximo da sua cidade, do seu país. E temos aqui também, no centro de São Paulo, no Templo da Glória de Deus, na Avenida do Estado 4568, na Baixada do Glicério. Temos também, louvado seja Deus, mais próximo, digo melhor, da Praça da Sé e do Parque Dom Pedro II, das estações do metrô e do terminal de ônibus. Temos aqui culto todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, e as vigílias todos os dias, e o santuário da oração. Venham receber as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quem vos despede na paz de Jesus é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs de todo o Brasil e toda a terra.